Vem da Argentina a informação de que Facundo Torres, atacante do Palmeiras, interessa ao Boca Juniors e poderia até haver uma troca entre atletas. O site El Craque Deportivo revelou que o Boca Juniors pretende contratar o Facundo Torres em janeiro de 2026. Atacante uruguaio comprado pelo Palmeiras no ano passado do Orlando City em negócio superior a 70 milhões de reais. Para que o negócio saísse, o Boca Juniors inclusive estaria disposto a incluir Ezequiel Ceballos, atacante de lado de campo, só 23 anos de idade, temporada atual de 31 jogos, 6 gols e 3 assistências. Ele começou a temporada mais devagar e vem crescendo de produção nas últimas partidas. No final de semana, inclusive, o Boca vence o River Plate por 2-0 com um gol e uma assistência do Ceballos. Jogador mais velho do que o Facundo Torres, mas mais barato. Facundo Torres hoje está avaliado em 15 milhões de euros, pelo menos é o valor do Transfer Marketing, contrato até dezembro de 29. Já o Ezequiel Ceballos, avaliado em 4 milhões e meio de euros, contrato até dezembro do ano que vem. Ninguém do Palmeiras se posicionou sobre a ideia, sobre a possibilidade de uma troca, até porque o foco hoje está todo voltado para a reta final de Libertadores da América e também Campeonato Brasileiro. Facundo Torres perdeu um pouco de espaço, especialmente depois da chegada de reforços na metade da temporada. Só para completar e registrar que o Verdão terá 9 desfalques confirmados para o jogo contra o Santos, marcado para o fim de semana, partida atrasada do Campeonato Brasileiro. Gustavo Gomes e Ramon Sousa servem a seleção do Paraguai. Facundo Torres, Emiliano Martínez e Piquerez servem a seleção do Uruguai. Vitor Roque na seleção brasileira e Flaco Lopes na seleção argentina são baixas certas. Andreas Pereira suspenso pelo terceiro amarelo. E Alan, que foi suspenso em julgamento do STJD nessa segunda-feira, vai precisar cumprir mais um jogo de suspensão. Também são outras baixas para o clássico da Vila Belmiro. E o Palmeiras é o único clube brasileiro no top 50 do mundo entre os clubes que mais faturaram com vendas de atletas desde 2015. Verdão ocupa a 49ª colocação, à frente até do Arsenal, que é hoje líder da Premier League. Esse levantamento aponta 3 bilhões e 100 milhões de reais de faturamento do Palmeiras com transferências de atletas. Esse valor equivale a 497 milhões de euros. Já havia contado para vocês que apenas com atletas formados na base, a receita do Palmeiras com transferências foi de 2,3 bilhões de reais. Relação de vendas de atletas do Palmeiras desde 2015 conta com Gabriel Jesus, Hendrick, Estevão, Luiz Guilherme, Vitor Reis, entre tantos outros. Você deve ter ficado curioso para saber qual o clube que mais faturou com vendas de atletas nos últimos 10 anos, certo? Acertou quem respondeu ou lembrou o Chelsea. 1 bilhão 780 milhões de euros. Seguido pelo Benfica com 1 bilhão 470 milhões de euros. A Juventus e o Mônaco dividem a terceira colocação, o Borussia Dortmund é o quinto, o Barcelona o sexto. A sétima colocação do Atlético de Madrid, o Ajax é o oitavo, o Manchester City o nono e a Atalanta surge na 10ª posição. Como eu contei, o Palmeiras é o 49º, com 497 milhões de euros. Outros clubes brasileiros. O Flamengo teve 398 milhões de euros de faturamento nos últimos 10 anos. O São Paulo, 266 milhões de euros. O Santos, pouquinho abaixo, 265 milhões de euros. E o Corinthians, com 246 milhões. Só para completar o noticiário do Palmeiras, contar que o Verdão assinou o contrato com o Koné, zagueiro marfinense que já havia passado por um período de testes na metade do ano, contrato profissional com duração de 3 temporadas. Hora de falar sobre o Palmeiras para te explicar por que o Verdão, que vai tão mal nos confrontos contra os times do G6, é líder absoluto do Campeonato Brasileiro e o grande favorito ao título. O Palmeiras só venceu um confronto dos jogos contra os 6 primeiros colocados, vitória contra o Botafogo. E nesse domingo mais um duelo agora contra o Mirassol, em Mirassol. Mas, se vai mal nos confrontos contra o G6, o Palmeiras vai bem demais contra todos os outros 14 times que integram o Campeonato Brasileiro. Foram 21 partidas contra os outros 14, com 19 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Aproveitamento de incríveis 93,7% dos pontos, campanha espetacular. 50 gols pró, 16 gols contra.
Vale a lembrança também de que o Palmeiras disputa 30 pontos contra equipes do G6 e 84 pontos contra equipes não G6. E é por conta dessa performance espetacular contra todos os demais times que o Palmeiras tem 3 pontos de vantagem em relação ao Flamengo e 2 vitórias a mais do que o Fla. Isso significa que se Palmeiras e Flamengo terminarem empatados em pontos, o Palmeiras se sagrará campeão. Só para completar, até o fim do campeonato são mais 7 jogos. Além do Mirassol, o Palmeiras pega outro time do G6, o Fluminense na penúltima rodada. Todos os outros 5 confrontos contra equipes que não fazem parte do G6, contra quem o Palmeiras deita e rola. Duelos contra Santos, Vitória, Grêmio, Atlético Mineiro e Ceará. E você? Já dá para cravar o Palmeiras campeão brasileiro? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Líder do Campeonato Brasileiro e com campanha de lanterna nos confrontos contra times que ocupam as 6 primeiras posições do Campeonato Nacional. Esse é o Palmeiras, que no domingo perdeu mais uma para times do G6, derrota por 2-1 contra o Mirassol, resultado justíssimo. O próprio Abel Ferreira admitiu que seu time foi inferior ao adversário durante a maior parte do jogo. Mirassol abriu 1-0, Palmeiras faz 1-1, no segundo tempo o Mirassol faz 2-1 e mantém o resultado até o fim da partida. O Palmeiras tem aproveitamento de apenas 20% dos pontos contra os 6 primeiros colocados. Foram 10 jogos, com uma única vitória, 3 empates e 6 derrotas. Esse aproveitamento de 20% dos pontos do Palmeiras contra os times do G6 parece o aproveitamento do Sport na atual edição do Campeonato Brasileiro. O lanterna do Brasileiro em virtual rebaixado tem 18% do aproveitamento dos pontos. A sorte do Palmeiras é que contra os outros 14 times do campeonato, o aproveitamento sobe para quase 94%. Mas nos jogos contra os times do G6 a coisa não funcionou. Foram 2 derrotas para o Flamengo, 2 derrotas para o Bahia, uma derrota e um empate contra o Cruzeiro, uma derrota e um empate contra o Mirassol. Somente contra o Botafogo o Palmeiras apresentou saldo positivo com uma vitória e um empate. Você tem a explicação para essa enorme dificuldade do Palmeiras contra as melhores equipes da competição? Já uso o espaço para comentário. Estou muito curioso para saber o que você pensa sobre o tema. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Palmeiras, para contar que o goleiro Everton deve estar à disposição para a final da Libertadores. Resta saber se o Abel Ferreira vai utilizar o titular ou vai manter o Carlos Miguel. Importante registrar que o Everton avançou na recuperação da fissura na mão direita. Ele inclusive treinou nesse sábado no gramado da academia de futebol com algumas restrições. Não foi um treino completo, mas ele dá sinais de que vai estar à disposição antes da partida marcada para 29 de novembro contra o Flamengo em Lima, no Peru. O Abel Ferreira já disse a pessoas mais próximas que só pretende utilizar o Everton na final se ele conseguir voltar com bastante antecedência, recuperando o ritmo de jogo e se mostrando extremamente qualificado e pronto para essa decisão super importante. Daqui até o jogo do dia 29, o Palmeiras entra em campo. Nesse domingo contra o Mirassol fora de casa, contra o Santos no dia 15, contra o Vitória no dia 19, contra o Fluminense no dia 22 e contra o Grêmio em 25 de novembro. Para que o Everton tenha a mínima condição de atuar na decisão da Libertadores, ele vai precisar de no mínimo 2 ou 3 jogos. Agora é aguardar cenas dos próximos capítulos. Vale a lembrança de que se o Carlos Miguel não começou tão bem com a camisa do Palmeiras, sofrendo 6 gols nos 2 primeiros jogos, ele não toma gols há 4 partidas, tendo sido absolutamente decisivo em 2 desses jogos, em especial no jogo contra o Cruzeiro, dentro de casa, e também numa rodada mais recente do Campeonato Nacional. Hora de falar sobre o Palmeiras, de olho em joia do esporte. Surgiu nesta sexta-feira a notícia de que o Verdão tem negociações para contratar Lucas Henry, volante de 15 anos de idade do esporte, atleta que ainda não completou 16 anos e por conta disso não tem um contrato de profissional. Seu contrato de formação permitiria ao Palmeiras tirá-lo sem tantas dificuldades. Embora exista um acordo entre os clubes que qualquer movimentação com atletas com menos de 16 anos precisa do aval do time que detém os direitos desse atleta. Antes de gravar o vídeo, consultei o presidente Yuri Romão, que cuida do esporte. Ele assegurou que não foi procurado, embora já tenha escutado sobre o movimento. O esporte está atento às possibilidades, tentando se blindar para não perder uma das joias. A informação que surgiu nesta sexta-feira é de que o Palmeiras tem negociações avançadas para contratar o Lucas, deixando um percentual de uma venda futura pro Leão. Só para completar, registrar que esse jogador de 15 anos atua como primeiro volante, como segundo, e tem qualidade eventualmente para atuar um pouquinho mais para frente,
outro atleta observado, analisado e aprovado por João Paulo Sampaio, o melhor gerente das categorias de base do futebol brasileiro, talvez em todos os tempos. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.